Oi gente, nesse vídeo eu vou falar para vocês como alcançar as metas para o seu 2022. Eu creio que assim como eu, você também fez muitas metas e criou aí dentro de você muitos sonhos, muitos projetos, e isso é muito bom. Só que vamos ser bem sinceros, a maioria a gente acaba não realizando, às vezes por falha nossa mesmo. E eu quero trazer dicas para você, uma chave que está dentro da palavra de Deus, que vai fazer com que o seu ano seja incrível. Então fica comigo até o final. Eu sei que todos nós espera começar o ano com tudo, cumprindo metas, realizando sonhos, mas nem sempre é assim. Nem sempre a gente consegue cumprir os nossos objetivos e isso é frustrante. Mas Deus é tão bom que Ele nos deu a palavra dEle, que nos traz as respostas para esse tipo de pergunta. Como cumprir as metas sem desanimar, sem deixar com que as notícias ruins me abalem? Eu estou gravando esse vídeo porque eu sei que é muito frustrante quando a gente coloca objetivos para o nosso ano, coloca metas para o nosso ano. Eu sempre faço isso nas viradas do ano, sempre coloco metas, mas eu tenho que ser sincera e eu creio que com você seja assim. A maioria não são cumpridas. Algumas não são cumpridas por erros meus, mas algumas também não são cumpridas porque não estão no tempo certo. E a gente tem que ser sábio e maduro para entender isso. Mas eu tenho certeza que se você e eu ainda estamos aqui nessa terra com saúde, com fôlego de vida, é porque nossa vida tem um propósito. E se ela tem um propósito, nós temos que sonhar, nós temos que fazer planos e projetos. Mas para isso precisamos ter as atitudes certas. E eu vou falar aqui para vocês hoje sobre a história de Débora, que se encontra em Juízes capítulo 4, versículo 4. A palavra vai nos contar sobre a história de Débora, que ela era esposa, que ela era profetisa e que ela era juíza. Um dia Débora mandou chamar Baraque, o líder militar do povo de Israel. E ela mandou um recado da parte de Deus, para que eles fossem, depois de 20 anos que eles estavam cativos, que eles estavam sendo perseguidos, que eles fossem guerrear contra os opressores dele. Leiam aí na casa de vocês essa história, é incrível. E vendo essa história, lendo essa história ainda hoje, Deus me despertou para as qualidades que há nessa mulher. Tem muita gente que diz que a Bíblia é machista, que a Bíblia é isso, que é aquilo, mas eu quero te dizer, que lindo ver uma história onde Deus coloca a mulher num lugar de destaque, onde uma mulher ela é usada pelo Senhor, não só para que Deus fale pela boca dela, mas para que ela ajude a resgatar o povo que estava 20 anos em cativo. E ela mudou a história. Mas para que ela conseguisse ajudar o povo, ela precisou ter 3 atitudes e 3 qualidades que eu e você precisamos para este ano. É isso que vai fazer a diferença para que nós possamos ter um ano incrível e maravilhoso. A primeira atitude de Débora, para que a gente tenha como exemplo, é o compromisso. Primeiramente, ela tinha o compromisso com Deus, que é o compromisso maior que a gente tem que ter é com Deus. Segundo, ela tinha um compromisso em casa com o marido dela. Terceiro, ela era compromissada com o trabalho, ela era compromissada com certeza com os estudos, era uma mulher esforçada e trabalhadora. E muitas vezes o que falta para nós é este compromisso. Nessas 3 áreas, talvez em algumas a gente tenha falhado no ano que passou. E eu enfatizo aqui que o principal compromisso que a gente tem que levar a sério esse ano é o compromisso com Deus. Sem esse compromisso com a palavra de Deus, com a intimidade com o Senhor, a gente não prospera, não vai para frente. Tudo que você fizer, mesmo que dê certo aos olhos humanos, aqui dentro de você parece que vai faltar alguma coisa. E é este compromisso que, em primeiro lugar, tem que estar em dia. Todos os dias o seu compromisso com Deus tem que ser renovado. E o restante, consequentemente, também será bem sucedido. A segunda atitude que Débora tomou e que nós temos que tomar também é a estratégia. Débora, quando ela vai chamar Baraque, ela diz algo da parte do Senhor, porque ela era compromissada com Deus,
e ela ouvia a voz do Senhor, e ela manda um recado para ele diretamente da parte de Deus com uma estratégia para que eles vencessem o povo opressor. Então ela tinha todo um planejamento para que eles ganhassem. Claro que quem deu a estratégia para ela foi Deus. Então, na maioria das vezes, a estratégia que você precisa para o seu dia a dia, para você vencer as dificuldades, para que você realize projetos e sonhos, quem vai dar é Deus. Por isso que aquela primeira atitude, que é o compromisso com Deus, tem que estar em dia. Deus não quer que você faça tudo de qualquer jeito. Então, antes de começar qualquer coisa, tenha um planejamento, tenha uma estratégia. E claro, sempre consulte a Deus para ver se essa estratégia e se esse plano que está dentro de você é da vontade dele. E a terceira atitude que Débora teve, que foi lindo de ver, foi a coragem dessa mulher. Muitas vezes a gente vê hoje, no século em que a gente vive, mulheres corajosas, empoderadas. Mas a coragem que eu vejo aqui na palavra de Deus é a coragem de uma mulher que tinha certeza que estava sendo usada por Deus. Ela estava no lugar onde Deus queria que ela estivesse. No momento em que ela chama Baraque para lutar contra o povo, ele pede para que ela vá com ele, senão ele não vai. Ou seja, ele naquela hora, que era um líder militar, se colocou num lugar de medo. Ele temeu, mas ela com coragem não hesitou. E falou que se ele quisesse que ela fosse, ela iria, mas que ele não iria levar a honra para ele. E é bem assim, quando estamos com estratégias e planos que nós sabemos que é direção de Deus, a gente tem coragem, a gente não se coloca num lugar de vítima, mas quando a fé e o empoderamento de Deus, quando a estratégia de Deus toma conta, o Espírito de Deus, que é o Espírito da coragem, o Espírito da ousadia, faz com que a gente cumpra os projetos e os sonhos, entendeu? Por isso que muitas vezes, neste ano que passou, muitas coisas ficaram para trás e não foi cumprida. Por isso, muitas vezes, nós colocamos na nossa cabeça que a gente não é capaz, que nós não temos condições de atingir aqueles objetivos, que a vida é assim mesmo. Nós nos conformamos com a situação sem ir atrás, sem tomar coragem que Débora teve. Débora e o povo estava 20 anos cativo por aquele povo opressor, mas ela não se deixou intimidar, porque ela estava firmada numa estratégia que Deus tinha dado, porque ela tinha compromisso com Deus. E o próprio líder militar, que era Baraque, ficou com certeza impressionado, porque ele temeu, porque o povo opressor era muito poderoso. Mas quando ele viu a coragem dela, com certeza ele confiou nela, tanto é que ele só foi na batalha porque ela estava junto. E o povo de Israel foi livrado pela mão de uma mulher que tinha compromisso, que tinha uma estratégia dada por Deus e que era uma mulher corajosa. Então, agora que você sabe essas 3 chaves que Deus nos deu na palavra dele, pela história de Débora, você consegue se lembrar nesse ano de 2021 o que você deixou para trás? Qual dessas atitudes faltou para que você conseguisse atingir aquele objetivo? Você deixou escapar oportunidades por causa de medo? Por causa de falta de estratégia, falta de planejamento? Por não ter compromisso com Deus? Por não ter compromisso com os seus afazeres? Por não ter compromisso com as suas próprias metas, com os seus próprios objetivos? Se você quer mudar algo dessas 3 chaves, comente aqui o que faltou e o que você quer mudar. E o que Débora te inspirou neste dia. Quero te dizer que eu tenho certeza que o meu ano, que o seu ano de 2022 será maravilhoso, independente das coisas ruins que acontecerem, independente daquilo que acontece muitas vezes que a gente não tem controle. Só o nosso Deus tem controle sobre todas as coisas. Mas se a gente fizer a nossa parte, que é tomar atitude, que é tomar coragem, que é ouvir a palavra de Deus, porque muitas vezes nós não damos atenção. Muitas das vezes somos negligentes com a palavra. Mas se nós tomarmos a posição que Débora tomou, o nosso ano, independente de qualquer coisa, o nosso ano será maravilhoso. E eu creio que eu verei testemunhos aqui neste canal. E não se esqueça nesse ano que para todas as perguntas, que para todos os dilemas das nossas vidas,
a palavra e a Bíblia têm a resposta, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.